Hoje nós vamos aprender a diferença entre as próteses, as PPRs dento e dento mucoso suportado. E a importância de planejar corretamente esses casos. Então vamos imaginar que eu tenho aqui dois pilares e sobre eles eu vou botar uma barra. Embaixo dessa barra eu vou colocar uma maçã e vou aplicar uma força sobre a barra. Qual a chance dessa barra ir de encontro a essa maçã, deformando ela? Muito pouca, a não ser que essa força fosse muito grande, a ponto de destruir esses apoios aqui, esses pilares, e aí sim a barra iria de encontro à maçã. Mas se isso não acontecer, não tem como essa barra vir de encontro à maçã, porque ela está sustentada por dois apoios que vão impedir isso. Uma outra situação é se eu tiver apenas um pilar e uma barra posicionada sobre ele. Se eu desenho a maçã e aplico uma força sobre essa barra, a chance dessa maçã ser deformada é real. Por quê? Porque agora eu só tenho um apoio. E aí é muito maior a hora que eu aplicar uma força, a chance dessa barra fazer isso, ó. E aí sim, ir de encontro à maçã, deformando ela. A nossa prótese é mais ou menos isso. Vamos entender como. Quando eu tenho um dente na frente, um espaço protético e um dente atrás, se eu planejar certinho, né? Nesse espaço protético aqui vai existir um elemento chamado cela. E sobre eles é que eu vou colocar os dentes que estão faltando, os dentes artificiais, certo? Toda vez que a gente tiver um espaço dente suportado, eu vou, como regra, eu vou colocar um apoio no dente da frente, um apoio no dente de trás. A prótese é uma só, todos os elementos estão interligados. Assiste a aula que fala dos elementos da PPR. Então, quando o paciente morder sobre esses dentes artificiais, essa força ela não vai chegar aqui embaixo na área do rebordo. Por que que não vai chegar? Porque eu tenho um pilar na frente, um pilar atrás e a estrutura da prótese sendo sustentada por eles. Lembra da maçã? Então, toda a carga produzida sobre os dentes artificiais, ela vai ser direcionada para os dentes de sustentação, onde existem os apoios. E essa força, então, chega ao osso via ligamento periodontal, que é uma forma de amortecimento das forças. É um amortecimento fisiológico das forças. Por isso, eu digo que uma prótese dento suportada, ela é fisiologicamente, a dissipação das forças ocorre fisiologicamente correto, porque é tudo dissipado via ligamento periodontal, que funciona como sistema de amortecimento dessas cargas, tá? Num caso dento mucoso suportado, eu vou ter um dente aqui na frente e para trás desse dente eu não vou ter nenhum outro dente que possa servir de suporte. Então eu vou botar, sim, um apoio nesse dente. Eu vou ter a área da cela aqui, onde eu vou colocar os dentes artificiais, que vão ser repostos. E a hora que o paciente morder sobre esses dentes artificiais, essa força ela não vai recair somente no dente que tem um apoio. Ela também vai recair sobre a fibromucosa. Por que isso? Porque o apoio de toda essa estrutura está só em um pilar, no caso aqui o dente. Eu não tenho outro dente aqui como existe nessa situação. Então essa prótese, ela vai bascular em direção a esse rebordo, né? Ela vai fazer um movimento, então a hora que o paciente morder sobre os dentes artificiais, uma parte da força vem para o dente e a outra parte da força vai chegar para a fibromucosa.
Aí você podia me perguntar, mas isso não é melhor? Assim o dente sozinho não recebe essa carga. O problema é que na área do rebordo eu não tenho mais os ligamentos periodontais que existem no dente. Então eu não tenho aquele sistema de amortecimento de forças. Quando a força chegar sobre esse rebordo, vai haver reabsorção óssea na região, né? E isso vai comprometer, né, a manutenção dos tecidos de suporte. Então, lembrem-se que mais importante do que repor os dentes perdidos, a gente deve se preocupar em manter toda a estrutura que existe na área, ok? Então, por isso, as próteses dentomucoso suportadas oferecem um desafio maior em relação ao planejamento delas. Um outro ponto importante de se falar é que o rebordo ele pode ser até 10 vezes mais resiliente do que o dente intrui dentro do alvéolo. Quando eu tenho uma força agindo sobre o dente, quando um dente recebe uma força, ele intrui dentro desse alvéolo, ele não fica parado, justamente porque esses ligamentos funcionam como molas amortecedoras. Então ele entra um pouco dentro do alvéolo e a hora que a força cessa, ele volta à posição dele original. Só que o rebordo, onde não tem mais dentes, onde os dentes foram perdidos, essa fibromucosa ela tem uma resiliência maior. Quando você pressiona sobre ela, ela pode ser ceder 10 vezes mais do que o dente cede ao receber uma força. É como se eu estivesse fazendo uma pressão sobre essa mesa, né? E uma pressão sobre uma esponja. A pressão é a mesma, só que aqui eu não vejo deformação, porque é um elemento que vai ceder muito menos, e aqui eu vejo uma deformação maior. Então, é como se eu tivesse isso aqui, o meu lápis está apoiado em um dente e o outro extremo dele está sobre o rebordo. A hora que vier a força, aqui vai ceder muito mais e ao fazer isso, a prótese ela desloca em direção a esse tecido, fazendo com que a carga que vai incidir sobre o dente que está também ajudando a segurar seja muito maior. Então, os dentes que estão vizinhos a espaços dentomucosos suportados, eles vão receber uma carga muito maior do que os dentes que estão vizinhos a um espaço dento suportado, porque aqui eu tenho uma distribuição melhor das forças que vão recair somente em dentes e aqui eu vou ter uma concentração de força maior sobre esse dente, porque ele está sozinho, ele não tem outro dente para servir de suporte, né? E aí, ao fazer esse deslocamento, o estresse sobre o dente, ele é maior.